Larissa Wachau é uma autoridade quando o assunto é mercado asiático. Ela é ex-assessora da então ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para assuntos da China e agora lidera a Vale Agro, responsável por estruturar FIAGROS e atrair investimentos externos. Vamos então falar ao vivo com a Larissa Wachau. Muito bom dia, Larissa. Eu sei que você pôde acompanhar um pouco, do que vimos agora nessa missão internacional com embaixadores e muitos dos quais dos países asiáticos. E por todos que a gente observou ali, na fala de cada um deles, todos se impressionaram com a realidade do Brasil. Realmente missões como esta, devem ser mais permanentes para realmente haver esse fluxo e entendimento do que é a produção rural brasileira? Bom dia. Bom dia, que prazer estar aqui com você de novo, Renata. Sem dúvida que essa comunicação, esse diálogo próximo é importantíssimo, e eu acredito que, inclusive, o rumo que a gente deveria dar a essas conversas é justamente do estímulo a uma participação ainda maior, Não apenas o conhecimento sobre aquilo que a gente faz e como a gente faz, que é o primeiro passo, educação também do nosso consumidor sobre aquilo que a gente pode oferecer, mas eu acho que fica também um convite aos investidores estrangeiros que possam também participar do financiamento da agricultura brasileira, Com os instrumentos hoje disponíveis, o FIAGRO é um excelente exemplo, isso pode ser feito. Eu tenho conversado muito com colegas estrangeiros, com as embaixadas, os consulados, a respeito dessa possibilidade que eles ainda, de fato, não vislumbram, por ser um instrumento também relativamente novo. Mas eu acho que é algo que a gente tem que cultivar, sim, e mostrar cada vez mais como que não só eles podem também participar como compradores, mas participar também como financiadores desse processo, como investidores de tudo isso, dessa pujança que tem aqui no Brasil. Exatamente, era a minha próxima questão, justamente desde que você saiu do Ministério como braço direito da então ministra Tereza Cristina para assuntos estratégicos da China e, na sequência, sim, para realmente fazer toda essa forma estrutural dos FIAGROS e atrair potenciais investidores. De lá para cá, o que a gente pode dizer, mesmo que incipiente, mas que já tivemos de avanço e realmente de desafio, sendo um modelo, uma ferramenta nova? Olha, Renata, eu acho que o nosso primeiro desafio é, inclusive, informar o nosso produtor brasileiro da disponibilidade desse instrumento e do alcance que ele pode ter, colocando o produtor como protagonista desse processo de captação de recursos, A gente sabe que o agronegócio nacional, ele demanda muito mais em recursos do que hoje qualquer tipo de apoio governamental consegue suprir, A gente tem estimativas de que cerca de 30% da demanda anual do agro, que é de aproximadamente 800 bilhões de reais, apenas 30% conseguem vir de crédito rural. E a tendência com o crescimento do agro é que essa necessidade de capital privado, ela se intensifique cada vez mais e não o contrário. Então, a gente realmente precisa olhar para frente como um novo cenário que se apresenta e apresentar isso para o produtor como um instrumento para que ele possa também negociar melhor as suas garantias e conseguir um crédito do setor privado que seja em condições mais favoráveis, que é o nosso grande problema hoje, O custo de obtenção desse crédito. E aí tem toda uma discussão sobre as garantias que podem ser dadas, como é que isso pode ocorrer via FIAGRO, quais são os diferenciais, como é que as garantias podem ser dadas com cotas. E eu acho que é um processo educacional que a gente vai ter que fazer aqui internamente. A partir disso, o interesse do investidor estrangeiro, ele é muito grande e muito palpável. No caso dos chineses, por exemplo, de longe os nossos maiores compradores, eles compram aproximadamente 1/3 de tudo que a gente exporta do agro nacional. Eu acho que a grande possibilidade é uma conversa mais direta, em que os chineses possam participar do financiamento e compreender melhor como é que o nosso agronegócio funciona e, com isso, a gente pode também abrir mercados para outros produtos, ajudar a estruturar cadeias. A gente percebe, a gente sempre fala sobre a questão da diversificação de produtos da nossa pauta exportadora, A gente tem dois desafios, a diversificação de países e diversificação de produtos. A gente seguidamente fala sobre isso. Mas algumas dessas cadeias que poderiam entrar na pauta exportadora
exportadora de mercados como o chinês, elas precisam de um impulso para a estruturação aqui dentro. Uma organização mesmo, para que a gente possa crescer em quantidade, em capacidade de produto excedente para exportação. E eu realmente acredito que os chineses poderiam participar disso de forma mais intensa, mas como são cadeias que precisam dessa articulação inicial de acesso ao recurso, de trabalhar junto com o produtor para mostrar que há mercado para esses novos produtos, cito aqui os pulsos como um exemplo, eu realmente acho que a gente deveria ter esse instrumento à vista para esse tipo de negociação. Então, a gente está falando de investimento, de financiamento do agro, mas a gente também está falando de resultados para o comércio internacional, para a nossa pauta de exportação, por meio da organização de cadeias que talvez hoje não estejam nem tão presentes assim na pauta exportadora, mas que poderiam estar, porque há mercado do outro lado, a gente querendo comprar. É uma questão da gente conseguir se organizar aqui. Isso, como você citou os pulses, por exemplo, né? E claro, a gente tem como ser mais céleres nessa questão realmente, né? De que forma você vê o ano de 2022 para atrair mais potencial de investimento, principalmente por parte da China, né? Como é que esses contatos têm ocorrido, Larissa? Olha, Renata, a gente está vivendo um ano de grandes turbulências internacionais. Na verdade, a gente está vivendo uma sequência aí de algumas turbulências. Nós tivemos grandes questões comerciais entre China e Estados Unidos, seguidas de um período de pandemia, e agora essa questão do conflito na Europa, né, com a Rússia e a Ucrânia. Então, tudo isso mostra, na minha opinião, que países como o Brasil, que conseguem se manter grandes fornecedores de alimentos, que é aquele básico que todo mundo precisa continuar consumindo e comprando, mesmo em momentos tão difíceis, isso mostra resiliência, isso mostra a confiança que o investidor estrangeiro pode ter no agronegócio nacional. Então, o Brasil, mesmo que nesses cenários difíceis que eu acabei de citar, muitos países adotaram posições protecionistas, de fechamento de mercado, criando dificuldades para a exportação de produtos alimentícios, o Brasil fez o contrário. Ele conseguiu manter o abastecimento interno e, ao mesmo tempo, ele cumpriu seus contratos de exportação. Isso, para mim, é um sinal muito forte para esse ano de 2022 sobre onde é que os estrangeiros podem olhar, onde é que o capital estrangeiro pode olhar quando ele busca uma certa estabilidade. Né? Porque no momento de instabilidade, de conflito, a gente às vezes se volta ao básico, né? O que as pessoas precisam continuar consumindo em qualquer situação? Alimento, né? E a exportação brasileira, ela está relacionada a uma série de fatores de desenvolvimento econômico na Ásia. Nós estamos profundamente ligados ao desenvolvimento econômico na Ásia, na medida em que a gente está fornecendo proteína soja em grão, proteína vegetal, que lá vai ser transformada em proteína animal, que a grande mudança, diversificação da dieta desses consumidores, sobretudo o consumidor chinês, né? Então, a economia chinesa, ela dá sinais de que continua crescendo, e se ela continua crescendo, também o desejo da classe média e a capacidade de compra da classe média de consumir proteína animal, por exemplo, continua existindo, né? Então, as oportunidades estão dadas para o Brasil para se mostrar novamente, reforçar a sua posição de grande fornecedor de alimentos de confiança para o mundo. Né? Eu acho que esses tempos turbulentos, eles só reforçam a importância, a relevância de parceiros que conseguem manter essa estabilidade. Perfeito, Larissa. A gente volta a se falar em outras oportunidades também. Tem muitos outros assuntos aqui para a gente discorrer. A gente tem mais uma entrevista aqui na sequência, mas voltamos a nos falar sim em outras oportunidades, viu? Obrigada e ótima segunda-feira e semana para você.